vamos estar pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos casais. Só temos? Está representando todos os casais? Glória a Deus. Não sabemos por quê, só temos hoje um casal e no boletim tem uma lista, né? Onde estão esses casais que não vieram louvar a Deus, né? Que eles sejam abençoados também onde estiverem. Mas estendendo essas mãos, né, sobre a vida de Dilma, menino. Dilma tem sido assim, uma fiel colaboradora desde criança aqui na casa do Senhor. Vamos pedir que o Senhor abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Nino e de Dilma e pedimos, Pai, que tu venhas sobre eles com graça, com unção, com salvação, com a tua bênção sobre a vida deles, de marido e mulher, Pai. Seus filhos também e netos, que essa casa toda possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Os demais casais que também não estão aqui, mas estão com seus nomes no boletim, que o Senhor possa também estar abençoando aquele casal que se aproxima também, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, Senhor, que haja harmonia na sua casa, alegria na convivência, saúde, prosperidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Esse é um dos textos que eu gosto muito de pregar. Com certeza você já me ouviu pregando esse texto algumas vezes. E eu quero novamente pregar Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Enquanto os irmãos procuram, eu quero lembrar aqueles amados que querem subir a Jerusalém conosco este ano, podem fazer a sua inscrição. Nós vamos no mês de novembro. E pela manhã eu dizia que se o Egito estiver mais calmo, nós estaremos indo de Roma para o Cairo, e do Cairo estaremos subindo para Israel, para Jerusalém, passando primeiramente pelo deserto, pelo Monte Sinai, chegando ali pelo sul do Mar Morto e conhecendo aquela região. Vai ser uma bênção, vai ser algo tremendo. Em Roma nós vamos ter um sightseeing. Os irmãos que foram o ano passado e estiveram em Paris lembram que o nosso sightseeing sempre é muito bom, muito importante. Nós conhecemos sempre as partes principais das cidades, e com isso nós aprendemos também um pouco da história daquela região. Chegando ao Cairo, o Egito, nós vamos conhecer um pouco. Tenho estado com um dos pastores, na realidade estive uma vez apenas com o pastor Maurice Chamer. É um dos pastores da maior igreja cristã no Egito. Ele tem um trabalho com jovens e adolescentes no deserto, para cerca de 20 mil jovens e adolescentes, construiu um ginásio, algo assim tremendo, e ele faz um trabalho assim de ressocialização, de crescimento daqueles jovens. Há também um curso que ele preparou sobre a história de Cristo, que tem sido modelo, tem sido base para boa parte das igrejas do Oriente Médio. Então é um momento assim muito especial. Se você puder ir, faça esse esforço. Eu quero dizer aos irmãos que viajar, subir a Jerusalém não é turismo. É um curso de geografia bíblica, história da palavra do Senhor, assim, de maneira muito especial. Então, eu acho importante. É a primeira vez que nós fomos, ele e eu, foi até um presente da igreja, foi uma bênção na nossa vida. Olha, sinceramente, é uma mudança. Você começa a descortinar o entendimento a respeito dos ensinos bíblicos, assim, de uma maneira impressionante. Então, eu gostaria muito que os irmãos estivessem pensando nisso. Deixa-me comentar com os irmãos algo sobre terça-feira. Terça-feira, grupo de pastores de Marechal Hermes, nós vamos à Central do Brasil remir a questão do sangue
inocente derramado por aquele cinegrafista da Rede Bandeirantes de televisão. Quero que os irmãos estejam orando por isso. Nós vamos ali orar naquele lugar onde ele recebeu aquele torpedo na sua cabeça e ele veio a falecer, uma comoção nacional. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Embora aqui não seja um fórum de discutir a questão das passeatas, mas este ano é um ano interessante, irmãos, é um ano político, é um ano de escolha do novo presidente, ou da nova presidente, ou da continuidade desse governo que está aí. É um ano de Copa do Mundo e os irmãos estão vendo como é que as forças políticas estão se movimentando. Por isso, é importante estarmos em oração. E nós vamos estar lá orando, remindo sangue, mas também em oração. Desta maneira e assim pensando, você tem que estar orando por nós. Hoje pela manhã eu falava sobre isso, dizia que somos pastores de igreja local, mas somos pastores da cidade e do país. Então, ao estarmos ali fazendo isso, é a igreja do Senhor fazendo. Nós estaremos ali, eu preciso da sua cobertura em oração. É preciso que você esteja se lembrando disso, orando e jejuando. E por falar em jejum, já foi comentado aqui, nós estamos começando amanhã, nos preparando para o período de carnaval, para esse evangelismo estratégico no carnaval, jejuando. Amanhã, segunda, quarta e sexta, os homens, terça, quinta e sábado, as mulheres, e no domingo toda a família. Aí você combina em casa como você vai fazer isso, mas o importante é que você esteja participando, envolvido, porque isso é importante para aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o carnaval vai acabar no Rio de Janeiro. Irmãos, parece que a Rede Globo soube disso. E aí ela começou a incentivar o carnaval de uma maneira impressionante. Né? Mas não tem problema, porque quando Deus dá uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Deus pode ser tardio, mas não falha. Ele chega, e ele chega trazendo a sua justiça e trazendo o seu galardão. Por isso nós vamos fazer cumprir a promessa. Deus tem me dado uma palavra que eu já preguei aqui há algum tempo atrás, sobre sinais. E eu dizia que os sinais precisam da palavra, mas precisam ser regados até que ele se cumpra. O sinal de Deus, a palavra de Deus, ela vai ficar até que ela seja cumprida. Então, estejam orando com isso, estejam participando, deem os seus nomes, venham estar. No sábado, nós vamos estar, a partir das 8 horas, é o nosso turno, de 8 às 8, de 8 da manhã às 8 da noite, é o nosso turno. Nós somos responsáveis, dentro desse período de 120 horas de oração, que vai estar, é a santa consagração que nós chamamos assim. Vamos estar envolvidos nisso desde as 8 da manhã até as 8 da noite. Oração e intercessão. Oração e intercessão. Eu estava falando pela manhã, comentei com os irmãos, e passei para o Felipe, e lá em Dallas, lá no Cross for the Nation, eles também vão estar envolvidos nesse momento de oração e intercessão. Você deve vir. Nós vamos estar aqui a partir das 8 horas da manhã, vamos ter alguns horários que vamos ficar, você vai poder saber isso e vai poder estar envolvido. Mas também tem um relógio de oração. E o relógio de oração vai começar no sábado também, não é isso? 0 hora do sábado até a quarta-feira. 24 horas, às 24 horas de quarta-feira. Esse relógio de oração tem por motivo a cobertura espiritual de todos que vão estar envolvidos na evangelização, nesse trabalho, e também, irmãos, é uma intercessão bloqueadora nas regiões espirituais. Você, como intercessor, vai estar orando e dizendo para o Senhor: nós não concordamos com isso que está vendo aí. Nós não concordamos com isso e nós queremos ver a nossa nação sarada, curada, como profetizamos aqui quando estávamos cantando sobre existe um rio que sara, que cura, e nós estamos trazendo isto pela nossa intercessão sobre a nossa cidade. Amém? Então você deve estar envolvido com isso. Pastor, eu vou estar viajando. Então, meu irmão, se você não vai estar aqui, se você entende que você tem que deixar a cidade e aproveitar os folguedos,
se ainda não caiu na sua cabeça, você tem que estar aqui intercedendo, você se envolva no relógio de oração, no tempo que você vai poder estar orando. E na quarta-feira nós vamos estar ungindo todos aqueles que vão participar disso. Vai ser a quarta da unção, a noite da unção. Momentos importantes que nós devemos estar aí envolvidos e trabalhando. Amém, meus irmãos? Isso tudo para dar tempo de vocês acharem Gênesis. Acharam? Gênesis fica onde? Novo ou Velho Testamento, irmãos? Quem escreveu? Foi Paulo? Não. Foi... Então, vamos lá. Vamos ficar de pé. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Vocês também são desse tempo? Amém. Amém. Vamos estar lendo Gênesis capítulo 32, verso 22 até o verso de número 32. Mas é um texto muito gostoso. Eu gosto de ler essa experiência de Jacó. E gosto de usá-la para entrega de ofertas, para muitos aspectos. E aqui eu tiro algumas lições de vida. Então, importante que nós podemos tirar algumas lições de vida desse texto. Começa assim, no verso 22 do capítulo 32. Naquela mesma noite, levantou-se, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel e cocheava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, o nervo do quadril. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. Amém? Nós vamos orar. Irmãos, chega-me aqui às mãos um pedido de oração pelo irmão Edilberto, que foi levado para o hospital com pressão alta. Irmão Edilberto tem já cuidado da pressão, mas essa tem variado bastante. Vamos orar. Levante as suas mãos para os céus. Vamos entrar em concordância, amém? Vamos entrar em concordância no reino do Espírito. Pai, te louvamos por essa palavra que foi lida aos nossos corações agora, nossos ouvidos espirituais, e que ela se torne realidade em nossas vidas. Mas também entramos em intercessão pela vida do nosso querido irmão, presidente dos homens desta igreja, na vida do irmão Edilberto, que esta pressão, Pai, possa voltar aos seus níveis normais, em nome de Jesus. Toda a medicação faça efeito e que ele possa vir, Senhor, livre, curado, transformado, e que possa ver a sua vida totalmente nas tuas mãos. Nós entregamos naquele hospital a vida do irmão Edilberto aos médicos que estão cuidando dele, mas tu que és o médico dos médicos, entra com a tua providência. Se tu, Senhor, aquele que há de administrar a medicação, Senhor, se ele precisar tomar soro, o que for, se a medicação vier por meio do soro, Senhor, que ela faça o efeito para o qual ela for administrada. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. O irmão Edilberto está em tuas mãos. Não deixes escapar, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a vida de irmão Edilberto, tranquilize a irmã Elaine e todos, cada um de nós. Meus irmãos, esse texto, eu sempre fico pensando nele, como a família é importante. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a família é importante. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando, por que Jacó estava ali? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: por que Jacó estava ali?
Deixa-me te contar uma história que aconteceu comigo quando eu era bem novinho. Eu estava me preparando para o pré-vestibular e fazia parte do clube bíblico, Jesus Vive. E eu ajudava o clube bíblico e fomos ajudar o clube bíblico de Copacabana. Naquela época, nós chegamos a ter 9 clubes bíblicos. 8 aqui no Rio de Janeiro e 1 em Goiânia. E eu fui abrir o Clube Bíblico de Goiânia em 1973, já algum tempo depois desse episódio. Mas em 1971, não vou dizer quantos anos eu tinha, mas bastante tempo, né? E nós fomos evangelizar nas praias. E, de repente, nós estávamos evangelizando e eu vi um rapaz sentado lá na areia da praia. E eu me aproximei dele. E o nome dele era Renato. Nome bonito, Renato. E ele estava sentado lá, eu cheguei perto dele e comecei a entabular uma conversa. Entabular talvez daquela época vocês talvez entendessem. Mas levei um lero com ele, um papo. Talvez vocês entendam melhor assim. E quem não sabe levar um lero, um papo para evangelizar, na sexta-feira à noite o irmão Jairo vai estar aqui, aqueles que vão estar no carnaval evangelizando, o irmão Jairo vai estar ensinando a todos a levar um lero, um papo na evangelização. E aí o Renato estava sentado lá, eu cheguei perto dele e começamos a conversar e logo eu identifiquei que ele era usuário de drogas, estava fumando maconha. E ali nós começamos a conversar e eu falei de Cristo para ele. Ele tomou a decisão, foi comigo para o Clube Bíblico, participou da reunião. Por que eu estou contando isso? Por que ele estava ali? Porque ele estava enfrentando um problema na sua vida. Ele estava ali naquela praia sozinho, sentado naquele canto, porque estava com algumas dificuldades. Agora é interessante como é que a vida gira, né? Quando nós entramos no Maracanã, naquela época o vestibular era feito no Maracanã. Quando nós entramos no Maracanã, eu vindo do Grajaú, ele vindo de Copacabana, nós entramos pelo mesmo portão. E quando eu olho para o lado está o Renato, e ele olha para mim e me vê. Puxa, que alegria. Nós entramos, fizemos a prova, quando passamos no vestibular, porque eu e ele éramos muito cabeça, muito 10, muito bom mesmo. Passamos no vestibular, e nós nos encontramos na universidade. Que coisa interessante, que aspecto legal da vida da gente. E ele sempre que me encontrava, e sempre que eu encontrava ele, nós podíamos conversar a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Nunca mais o vi. Mas alguma coisa ficou na vida daquele rapaz, a profundidade da palavra de Deus, e Deus deu a ele oportunidades de se encontrar com ele. Por que isso é importante? Por que estamos nós em alguns lugares? Por que Jacó estava ali no Val de Jaboque, naquele lugar chamado Peniel? Por que ele estava ali? Interessante, quando nós começamos a pensar sobre isso, eu disse para você assim, a família é importante. Eu acho tão legal quando a Bíblia permite que nós leamos textos iguais a esse, que ressaltam a dificuldade familiar. Você sabe que Jacó era filho de Isaac, Isaac era o filho da promessa de Abraão. Isaac foi um menino criado por Abraão, com a sua mãe Sara, e seus pais muito velhos. E Isaac só foi consolado da morte da sua mãe quando ele encontra a sua esposa, Rebeca, né? Rebeca. Só quando encontra, já um homem de 40 e tantos anos. Era uma dificuldade que ele tinha. E quando seus filhos nascem, Esaú e Jacó, já tem uma briga dentro do ventre. Interessante que a mãe, a Rebeca, não fala para Isaac que ela está com gêmeos. E ela já percebia uma briga dentro do seu ventre. E quando que eles nascem, a vida deles não era uma vida de dois irmãos que jogavam bola de gude, corriam atrás de pipa, jogavam dupla, não. Eles não era uma vida de muito bons amigos, não. Então, nós estamos contando a história de uma pessoa que o seu nome era suplantador. Aquele camarada que tinha uma ideia na vida. E esse era o problema da vida. É interessante, meus irmãos,
quando nós lemos esse texto, encontramos a história de Jacó no ponto que nós estamos encontrando, nós não percebemos muito bem o seu contexto, que era um contexto de dificuldade familiar, de proteção do pai por um, de proteção da mãe por outro. E num determinado momento da vida de Jacó, Rebeca teve que tomar uma decisão. Em Gênesis capítulo 27, verso 41, a Bíblia diz assim: Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Então havia sobre a vida de Jacó um peso. Havia sobre a vida de Jacó uma ameaça, e ele vivia com isso. Sua mãe então vira para ele e diz assim: vai para a casa do seu tio Labão. E ele foi para lá, e lá ele viveu muito tempo. E lá ele constituiu família e voltou com a sua família. Outro dia eu preguei aqui sobre isso, fizemos as contas de quantos anos ele ficou lá. E Jacó, então, depois já com 11 filhos, 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, ele já enriquecido, ele resolve voltar. Homem já maduro, ele diz: eu vou enfrentar a vida. Eu vou enfrentar a vida. Então, irmãos, há sempre um momento que nós temos que enfrentar a vida. E nós encontramos Jacó aqui nesse val de Jaboque, que era um pequeno ribeiro, era um afluente do rio Jordão, e Jaboque significa efusão, e Jacó teve que enfrentar o Jaboque, teve que enfrentar esse riozinho, quando ele voltava da Mesopotâmia, quando ele voltava lá da região das terras do seu tio Labão. Interessante que Rebeca, Raquel, né? A esposa de Jacó, Raquel. Quando eles saem lá das terras do seu tio, da casa de Labão, a sua esposa rouba os ídolos de seu pai. E Labão vem atrás deles por causa dos ídolos. E quando o seu pai, quando Labão encontra com Jacó e com as suas esposas e seus filhos, Raquel senta em cima do baú, onde os ídolos estão guardados, e ela diz: meu pai, eu não posso me levantar porque eu estou menstruada. Mas Jacó libera uma palavra, diz assim: eu não roubei os seus ídolos, mas ai daquele que roubou, que morra o seu filho, se morra o seu primogênito, que morra. Na verdade, ele não sabe que a sua esposa havia feito isso. E, na verdade, que ela não fala do primogênito, o primogênito é José, mas que morra. E então, quando Raquel, já grávida, tem o seu filho Benoni, ou Benjamim, filho da consolação, ela morre a dar à luz. E aí se completam os 12 filhos de Jacó, e ele fica viúvo da mulher que ele tanto amava. Mas sem saber, ele lançou um peso, uma palavra que sai da boca, porque ele se sentindo inocente, e o seu tio vindo atrás dele, e sem saber, e novamente, os segredos na família, as coisas que não são contadas, as coisas que não são compartilhadas, ele não sabia daquela tragédia, ele não sabia que a sua mulher tinha roubado os ídolos do seu pai, Labão, estava com ela e escondido. Então, são histórias da vida. E Jacó agora, quando ele se encontra na iminência de estar com Esaú, ele se lembra das palavras do seu irmão, que diz: quando o luto do meu pai passar, eu vou matar Jacó. Então, o retorno dele não era um retorno para encontrar a família. Não era um retorno para matar a saudade do irmão. Era um retorno para enfrentar situações na vida. E aí eu quero tirar algumas lições para nós, algumas coisas que servem para a nossa vida, irmãos. E eu não quero trazer uma palavra de autoajuda, embora isso possa ser algo que possamos tirar como benefício, mas muito mais uma palavra de Deus para nós. Nós temos que aprender a viver, porque nós vivemos, e nós temos as nossas famílias, temos a nossa casa, temos o nosso trabalho, temos onde estudamos, e nós vivemos. E por viver, nós enfrentamos. E por enfrentar, nós temos que encarar. E ao encarar, nós temos que estar preparados. E esse é o momento da vida de Jacó. Por que ele estava ali?
Ele fez passar a família, a mulher, as mulheres, os filhos, ficou só ele ali. E ele teve uma experiência tremenda. Ele lutou com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não prevaleceu com ele ou contra ele. O seu nome, por esta razão, foi trocado. E ele recebeu um sinal. Um sinal que a palavra termina dizendo, e por esta razão, os filhos de Israel, os judeus, não comem o nervo, não comem da parte que tem aquele nervo por causa da referência a Jacó, um homem que manquejava porque teve uma experiência com o Senhor. Interessante isso, irmãos, que a sua família percebeu, porque quando a família os deixou ali, ele estava bom. Quando ele se encontrou com a família, no dia seguinte, ele já manquejava. E perguntaram, o que aconteceu contigo? Aí o Pedro disse assim, vocês que têm visão, Jacó não somente teve uma visão, mas ele teve uma teofania, ele teve uma tipificação, ele lutou, e diz que a palavra que ele lutou com um príncipe, e o príncipe não prevaleceu, nem ele contra o príncipe, e por essa razão o nome dele foi trocado. Não mais suplantador, não mais enganador, mas agora Israel, aquele que luta com Deus e foi abençoado. E ele passou a ser a pai de nação. Pai de nação. 12 filhos. E dos 12 filhos surgiu uma nação. Amém. Por que Jacó estava no val de Jaboque? Vamos a algumas lições para a nossa vida. Porque ele havia fugido do irmão. Porque ele havia fugido do tio Labão. Já contei isso, mas era evidente. Ele estava ali por causa disso. Se ele não tivesse fugido do seu irmão, ele não precisava ter ido lá para o seu tio. Se ele não tivesse tido problemas lá com o seu tio, sentido saudade de casa e querido voltar, ele não precisava estar ali. Então, ele estava ali por causa das decisões. Diga para o irmão que está ao seu lado, estamos onde estamos por causa das nossas decisões. Não há como reclamar, nós tomamos as decisões. A mãe disse para ele, vai meu filho. Ele poderia ter dito, não minha mãe, eu vou enfrentar. O meu pai me abençoou porque ele quis me abençoar. O irmão já tinha negociado com ele a primogenitura. Jacó não roubou de Esaú. Aquilo lhe era por direito, numa negociação que ele fizera com o irmão. Então ele não tinha roubado o que não era seu. Ele recebeu do pai, mesmo que o pai não soubesse. Ele recebeu o que era devido a Jacó. Porque Esaú já havia negociado com ele, trocando a primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú foi bobo, não prestou atenção, por causa da fome, ele doou algo que era bastante importante e fundamental. Então, Jacó tomou decisões, assim como eu e você tomamos decisões na nossa vida. Mas ele encontrava-se ali, irmãos, por causa também dos seus erros, dos seus enganos, dos seus pecados. E quando nós falamos de pecado, iniquidade ou transgressão, nós podemos olhar aqui em dois aspectos, em duas direções. A primeira delas é a direção espiritual. Quando nós falamos em direção à condição vertical, à condição espiritual, nós estamos falando dos pecados que nós fazemos contra a lei de Deus, contra a igreja. Contra a igreja. Então é muito importante nós estarmos olhando que tem aqueles pecados que nós fazemos diretamente contrários ao querer de Deus. Mas há também pecados que nós chamamos assim de morais, pecados éticos, que se referem a Deus, evidentemente, porque quando nós cometemos pecados, sempre são contra Deus, mas contra o mundo, contra a sociedade, contra o próximo, contra aqueles com quem nós vivemos, convivemos, nós erramos, nós pisamos no pé, pisamos no calo, somos grossos, somos invejosos, então nós erramos, são os nossos pecados horizontais, pecados de cunho moral, éticos, isso é verdade. Então, quando nós pensamos assim, irmãos, nós somos como Jacó, nós também erramos. Será que nós estamos em pecado? Será que nós estamos cometendo iniquidade? Será que nós estamos cometendo transgressão na nossa vida? Nós encontramos onde estamos por causa da nossa frieza espiritual, da nossa falta de oração, da nossa falta de leitura da Bíblia. Muitas vezes os irmãos começam a esfriar. O que houve, irmão? Ah, pastor, esfriei. Então, a gente às vezes está
longe por causa disso, da frieza espiritual. Estamos onde estamos por causa de atitudes que tomamos, adultério, fornicação, coisas que nos colocou em confronto com a moral e com a verdade de Deus. Estamos assim, irmãos, por causa do roubo. Roubo. Por causa da fofoca. Isso a gente pode até pular. Aliás, um parênteses muito interessante, se os irmãos me permitem. Uma pessoa comentava outro dia no Facebook também o pessoal conta piada, né? Aí dizia assim, 11 homens e um segredo. E aí um país de língua portuguesa, que não é o Brasil, que não é Moçambique, que começa com P, resolveu fazer um filme com o mesmo tipo de enredo para as mulheres. Aí botou 2 mulheres, e aí quando foi botar o segredo, já tinham contado. Entenderam, né? 11 homens, multidão de homens, um segredo. 2 mulheres, já não tem mais segredo. Voltando aqui, fecha parênteses. Vamos lá, fecha parênteses. Nós estamos onde estamos, às vezes, por causa das heresias, das rebeldias, das críticas que fazemos, de postura invejosa, ciumenta. Ou seja, irmãos, nós estamos onde estamos por amor ao mundo e às suas consequências. Então, quando nós pensamos em Jacó, ultrapassando o val de Jaboque, nós perguntamos por que ele estava ali? Por que Jacó estava ali? Será que nós não somos como Jacó? Talvez nós estejamos passando pelo nosso val de Jaboque. Talvez nós estejamos enfrentando as mesmas lutas por causa de toda a história da nossa vida, por causa das decisões que tomamos. Nós somos iguais a Jacó nesse aspecto. Irmãos, por que Jacó estava ali? Jacó estava ali também porque precisou ficar sozinho para refletir sobre a sua vida. Jacó precisou ficar só. Eu acho, quando eu me lembro daquele menino, o Renato, que estava lá sozinho na praia, ele estava ali porque ele precisava ficar sozinho. Mesmo que ele estivesse com uso de entorpecentes, mas ele precisava, era um momento da reflexão. Jacó precisava ficar sozinho para refletir sobre a sua vida. Por quê? Porque havia uma expectativa pelo encontro com o seu irmão Esaú. De fato, ele precisava ficar ali para refletir, tomar decisão, como é que ele faria, qual a estratégia para encontrar-se com seu irmão. Inclusive, quando ele luta com aquele anjo, ele pensa que aquele é um dos emissários de Esaú. E Jacó tinha se preparado tudo, como fazer para se encontrar com seu irmão. E deu certo o plano dele, porque quando ele encontra o seu irmão, há paz entre os dois. Esaú já estava mais amadurecido, e Jacó também, e houve paz, puderam conversar, sentar juntos. Depois cada um seguiu o seu caminho, porque já eram pessoas numerosas, famílias numerosas, e puderam cada um tomar conta do seu caminho, mas ele precisava ficar sozinho. Meus irmãos, eu creio que momentos de reflexão nos levam mais perto de Deus. Quando nós ficamos sozinhos, e a gente costuma dizer cá com os nossos botões, pensando na nossa vida, remoendo as ideias, isso é um momento que nós chegamos mais perto de Deus também. Deus começa a falar conosco. Jacó teve a sua vida mudada após esse momento de reflexão. Um momento profundo de reflexão. Então nós podemos dizer assim, somos como Jacó, porque precisamos ter esse momento de reflexão profunda, isolada com Deus. E aí, você tem tido? Tem tido esses momentos com Deus? Parado, pensado, na madrugada, bem cedinho pela manhã. Outro dia, aqui na consagração das primeiras terças-feiras da igreja, por falar nisso, nós não vamos ter consagração em março, porque a primeira terça-feira é terça-feira de carnaval, nós vamos estar voltando do Sambódromo, então nessa terça-feira de março nós não vamos ter consagração. Eu preguei naquela consagração sobre jardim e sobre monte. Jardim, lugar que Deus ministra ao nosso coração, monte, lugar onde nós levamos as nossas petições ao Senhor, é um momento de batalha. Eu conversava com uma irmã outro dia no gabinete, ela está passando por um momento
profundo de reflexão, de dificuldade dentro de casa, problemas com filhos e tal. Estávamos conversando e ela disse assim para mim: pastor, eu estou vivendo aquele momento que o senhor falou. O momento do monte e o momento do jardim. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer como Jacó. Precisamos, em algum instante da nossa vida, ficar sozinhos e batalhar. Ouvir Deus. Aquele momento de Jacó, quando ele lutou com o anjo, nós podemos entender que é um momento de estressar a presença de Deus, para que Deus fale. E ele disse assim para o anjo: não vou deixar sair sem que me abençoes. Estar na presença de Deus até que ele fale ao coração, traga paz, que nós nos sintamos totalmente envolvidos pelo Senhor. Mas isso, irmãos, precisa e exige de nós fazer como Jacó fez. Ter esse momento profundo de reflexão. Nós vivemos uma vida em que tudo é rápido. Estava até ouvindo a Universal dizendo dos 7 segundos, 7 minutos, 7 segundos. E agora eles estão numa campanha lá dos 7 segundos, 7 minutos. Quanto tempo levou para você receber a bênção? 7 minutos, 7 segundos. Não sei se são 7 minutos, 7 segundos. Como é que é, irmão? 7 minutos ou 7 segundos? Tá bom, vocês não estão ouvindo a 105, tá legal. E aí, mas independente, eu estou querendo falar positivo disso. Mas eu estou dizendo que, pela visão de marketing deles, estão até certo. E nós vivemos uma vida tudo é rápido. Tudo é rápido. Nós vivemos uma vida da comida, fast food, de todas as coisas que nós queremos. E assim é a vida. E nós não gastamos tempo. Não oramos. Não investimos. Não fazemos o que Jacó fez. Estava ali, ele precisava dessa reflexão. Tem uma decisão tremenda. Isso é uma lição de vida, irmão. É uma lição de vida. Você quer conquistar as coisas, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Ninguém passa em concurso se não estudar. Não gastar tempo lendo, estudando. Ninguém se torna um profissional conceituado da noite para o dia. Da noite para o dia. É a sua vida. Então tem que ter profundidade nas coisas. Tem que ter profundidade. Outro dia nós estávamos assistindo a mensagem de um grande pregador, e acabou, o irmão falou assim: que mensagem simples. Esse aí citou o nome do pregador e disse: mas tão simples. Eu falei: meu irmão, faz o seguinte, vai lá e faz o mesmo. Às vezes a gente vê pregadores, renome, e você escuta a mensagem dele e diz assim: puxa, essa até eu pregava. Então vai lá e prega. Prega com a unção dele. Quando você ouve Billy Graham pregando, Billy Graham diz assim, e a Bíblia diz, pai, cita a Bíblia. Aí faz o apelo, multidão vem à frente. Eu nunca me atrevi a ser como Billy Graham. Quer dizer, até diria que me atrevo a buscar seguir os passos que ele deixou, porque ele é um homem vivo ainda, bem sucedido. Vai lá e pregue como a Billy Graham pregava, com a unção dele. O Fanini, que já faleceu, ele, certa vez, eu estava ouvindo uma mensagem dele, ele pregando sobre a arca, e eu não sabia que era ele que estava pregando, estava ouvindo pelo rádio. Minha mãe, com o rádio ligado, acho que era na Rádio Guanabara, o rádio, aquela aqui da Copacabana, né? E aí eu estava ouvindo lá, tem mais pessoas que são da época das minhas irmãs, e se lembram disso. Eu estava ouvindo o Fanini pregar, e eu não sabia que era ele, e eu comecei a prestar atenção naquela mensagem tão poderosa, ele pregando sobre a arca, e eu falei, que palavra tremenda. E depois, quando terminou, eu disse, pastor Fanini, falei, tinha que ser. A princípio parecia uma palavra simples, mas você vai vendo a profundidade. A profundidade, meu irmão, não é nada mais, nada menos do que intimidade com Deus. Vai lá e faz o mesmo. Para fazer o mesmo, tem que fazer o mesmo. Andar. Buscar. Meu pai pegou,
foi pastor aqui nessa igreja 42 anos e meio. Pregava. Um dia eu peguei uma das notas de sermão dele. Aquela letra escorrida, assim, comecei a ler. Eu falei, pois é. Botar as ideias no papel. Parece alguma coisa simples. Parece. Mas exprime o que você tem no seu interior. Jacó estava ali, ele precisava ter aquele momento com Deus. Você também precisa ter o seu momento de intimidade com o Senhor, para que Ele lhe mostre o caminho que você tem a percorrer. Por que Jacó estava ali? Eu acho sensacional quando a gente pensa por que Jacó estava ali, e uma das lições que eu tiro é por causa de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, Jacó estava ali por causa de Deus. Que isso, pastor? Irmãos, nós vamos estar em alguns lugares por causa de Deus. Quinta-feira eu preguei lá no prédio da Petrobras. O irmão Milton me convidou, lá estavam o Jair, o Diogo e outros irmãos, inclusive aquele pastor Jabson que trouxe o Félix aqui na igreja, o que interpretou, também estava lá. E eu preguei o mesmo texto que eu preguei nos adolescentes, terça-feira passada, sobre Gênesis, capítulo 36, verso 24, que fala a história de um homem chamado Aná. E a Bíblia diz assim, Aná foi aquele que achou as fontes termais no deserto. Sensacional, depois você pensa um pouquinho nisso. Mas o interessante é que eu estava pregando lá na Petrobras sobre esse texto e falando sobre a importância de nós sermos relevantes na nossa vida. E aí eu usei uma expressão e disse assim, temos que entender que devemos estar onde Deus quer que nós estejamos. E não estar onde nós queremos estar, que não seja a vontade de Deus. E quando nós fomos orar, no final, fizemos os pedidos de oração, e uma senhora disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque o senhor disse uma frase, que nós devemos querer estar onde Deus quer que nós estejamos. E aí, meus irmãos, eu fico olhando para essa história de Jacó. Jacó saiu das terras de seu tio Labão e caminhou com a sua família numerosa e com seus animais numerosos e chegou naquele lugar. Ele tinha que passar por aquele ribeiro. E ele fez o seguinte, passe a família, mas eu vou ficar aqui. Por que ele não passou com a família? Porque ele precisava ter um momento. Sim, mas porque Deus queria ter um momento com Jacó. Ele estava ali por causa de Deus, porque Deus precisava abençoá-lo para confirmar sua aliança com Abraão. Irmãos, às vezes nós pensamos que a nossa vida é o acaso, é o fruto do acaso. Não. Deus tem um projeto e um plano conosco, com a sua vida. Você faz parte de um plano de Deus para a redenção deste mundo. Você está aqui, não é porque é um acaso, porque seu pai e sua mãe se uniram e você nasceu, não. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. É isso, irmão. Você está aqui porque Deus traçou um caminho para você. Jacó estava ali porque Deus queria abençoá-lo. Eu quero dizer para você que a bênção da sua vida não está onde você trabalha. A bênção da sua vida não está onde você estuda. A bênção da sua vida está onde você está. Porque você é que é a bênção. Deus disse para Abraão, eu te abençoarei. E em ti e por tua causa serão benditas todas as nações da terra. Quando Jacó, neto de Abraão, chega ali, Deus queria confirmar a palavra profética liberada. Quando Abraão estava lá em Padã Arã, lá no meio dos ídolos, lá nas terras do seu pai, Deus falou para Abraão, sai, e eu te abençoarei. E Deus abençoou Abraão, e Deus abençoou Isaac. E agora,
Deus estava abençoando Jacó. Jacó estava ali por causa de Deus. Irmãos, nós temos que pensar que muitas vezes há circunstâncias e situações na nossa vida que Deus utiliza para nos abençoar, que por meio delas nós receberemos purificação da nossa vida. E Jacó precisava mudar a direção da sua vida. Ele precisava deixar de ser aquele homem suplantador para ser um homem príncipe de Deus. Nós precisamos entender isso, porque precisamos dessa purificação também. Aquele tocar na coxa de Jacó significa Deus tocou. É a mesma coisa de Isaías, quando o anjo sai e toca nos lábios de Isaías. Nós também temos que pensar nisso. Será que nós não somos como Jacó? Deus não quer também falar conosco, Deus também não tem posto em algum lugar para nós sermos bênçãos e abençoados? Será que nós temos tido esse momento de purificação na nossa vida? Temos tido esse momento de santificação. Aquele momento em que o Senhor fala, o Senhor toca, o Senhor ministra, o Senhor nos levanta, o Senhor nos restaura. É importante isso, irmãos. É importante nós pensarmos dessa maneira. Por que Jacó estava ali? Porque Deus queria. Por que você está aí? Porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque Deus permite. Porque Deus quer te abençoar. Porque Deus quer falar contigo. Porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu contei aos irmãos algum tempo atrás, talvez vocês, eu sei que vocês não se lembram, né? Mas permitam-me reprisar, né? Uma certa época da minha vida, eu tive cabelo, não sei se os irmãos sabem, muito cabelo, era cabeludo, cabelo grande, e cabelo vinha até aqui na frente, como é que é o nome disso? A franja. Hoje já não tenho mais nem isso para saber, eu não sei nem mais o nome. Eu já não tenho mais, tenho mais, né? E aí eu tinha motocicleta, eu era motociclista. Mas aí, irmãos, eu acho que eu estava já apaixonado pela irmã Veleda, sem saber, e eu estava angustiado. E eu saí um dia aqui da igreja, de motocicleta, tinha vindo aqui numa reunião qualquer da juventude, alguma coisa assim, e fui para casa. Morava ali no Grajaú, Vila Isabel, aquela região. E eu passei em frente a uma igrejinha pequena que tem ali perto de um hospital, ali onde a irmã Rejane mora hoje, ali no Engenho Novo, por ali. E aí tinha uma igrejinha ali, aquilo era de tarde, igrejinha, é legal essa igrejinha de uma porta só, né, irmã? Igrejinha de uma porta só. E eu parei a motocicleta e entrei naquela igrejinha. E está lá o pregador pregando e animado, umas 5, 6 pessoas ali na frente. Aí entra um camarada diferente ali, né? O cara ficou só olhando. E aí, pá, pregando. Aí eu estou ali, coração apertado. Acabou a pregação. O rapaz fez o apelo, fez 5, 6 pessoas. E ele, vamos orar, irmãos. Aí ele falou assim, você que está aí. Aí apontou para mim. Vem aqui na frente. E aí o que ele poderia falar? Qualquer coisa, né, irmãos? 3 chances para acertar, né? Aquela verdade. Ele virou para mim e disse assim, meu irmão, eu sei que você está angustiado. Pô, um garotão bonitão, sarado, cabelo. Como é que ele ia dizer que eu estou angustiado? O coração está lá dentro, não está aqui. Mas porque o coração está aqui, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera no Senhor. Foi isso. O cara falou assim, meu irmão, confia. Hoje eu estou aqui. Resposta, irmão, Deus quer falar contigo. Eu precisava ter ido naquela igreja? Eu não estava aqui, saí daqui e fui para lá. Por que eu estava lá? Porque Deus queria. Sabe, você está onde você está. Não é somente porque você decidiu, mas é porque o Senhor conduziu os seus passos para você estar. Não julgue vulgar, não despreze, não jogue fora. Aproveite, pegue, porque este é o lugar da tua bênção.
Por que Jacó estava ali? Porque foi um homem de determinação, que lutou com o anjo do Senhor com tenacidade até ser abençoado. Então Jacó estava ali porque não era uma pessoa negligente, que deixava passar as bênçãos, que deixava passar as oportunidades. Jacó era um homem determinado. Jacó estava ali e lutou com determinação, com tenacidade, até receber aquilo que ele precisava. Irmãos, isso é importante. E qual foi o resultado dessa luta de Jacó? Primeiro, ele teve o seu nome trocado para Israel, aquele que luta com Deus, príncipe. Houve uma mudança. Quando se troca o nome, significa dizer, troquei o meu interior. Troquei o projeto da minha vida. Eu não mais vou ser suplantador. Não mais vou ser aquele que esbanjava. Naquele que era conhecido como um ludibriador. Não, eu agora tenho uma marca na minha vida. Jacó saiu dali com uma marca na vida. Irmãos, nós precisamos ter isto. Viver assim, buscar ter as nossas marcas, aquilo que nos identifica. Quem é você? Essa é a minha marca. Essa é a minha marca. Meus irmãos, Jacó estava no lugar que ele chamou de Peniel. Você leu comigo o texto, e ele disse, este lugar é Peniel. Ele disse, porque eu vi a Deus face a face e não morri. Ele viu, ele sentiu a glória, a presença, o poder, a majestade do Senhor, e ele não morreu. Aprender a estar em Peniel, ver as coisas e se tornar uma pessoa diferente. E, meus irmãos, é tão interessante isso, porque não se passa impune de um encontro profundo com Deus. Nós não saímos como nós entramos. Esse encontro deve gerar disposição e serviço a Deus. Jacó mudou de atitude depois desse encontro. Primeira coisa que ele fez, quando ele viu que a sua esposa teve o filho e morreu, ele viu que os ídolos estavam ali, ele foi, jogou fora. Jogou fora. Ele adorou o Senhor e não mais viveu uma vida de enganos. Jacó se transformou. Foi transformado pelo Senhor numa nova criatura. Se perguntamos por que Jacó estava ali, vale perguntar se somos iguais a Jacó. Agora, iguais a Israel. Teve uma vida mudada, jogou fora, adorou o Senhor, viveu não mais uma vida de enganos, buscou ter uma vida de disposição e de serviço. Então, irmãos, nós devemos aplicar isso para nós. Pastora Aveleda, aqui na hora dos dízimos das ofertas, ela dizia, devemos entregar os nossos dízimos. Uma das marcas do crente é o ser dizimista. É a colaboração na vida eclesiástica, na vida da igreja. Irmãos, no dia 31 nós fizemos a campanha dos nossos desafios, nossas metas nobres. No primeiro domingo agora, domingo que vem, nós vamos orar novamente. Já oramos em janeiro, oramos em fevereiro, vamos orar em março. 294 irmãos e famílias entraram, mas não foram todos. Não foram todos. Não foram todas as pessoas que entregaram a sua oferta de gratidão, que entregaram o seu desafio, dizendo, eu quero ver Deus. Pessoal, isso é ser Jacó, isso é lutar. Lutar, dizendo, eu quero receber, não te deixarei ir sem a minha bênção. Jesus nos ensina a fazer isso. Jesus diz que aquela mulher bateu na porta até que o juiz a atendeu. E Jesus diz, batei e abri-vos-á, buscai e encontrareis. Nós temos que buscar, temos que ser assim, ter a nossa vida colocada diante de Deus, servir ao Senhor em todo o tempo. Servir ao Senhor em todo o tempo. Há muitos irmãos que não querem servir ao Senhor. Não querem estar na disposição do Senhor. E eu fico feliz, irmãos, eu estava conversando com o irmão Oséias. Cadê o irmão Oséias? Está aí? Está não, irmão? Está não, irmão? Bons exemplos, irmão. Irmão Oséias, ele trabalha com táxi, tem uma experiência, ele vai dar o testemunho dele. Quando ele vier, ele vai dar o testemunho dele. E o testemunho dele é só uma síntesezinha, irmão. Ele está fazendo parte de um grupo de taxistas. Seu táxi para Cristo. Que coisa impressionante.
Impressionante. Evangelizando. Não é uma coisa nova, tem muitos taxistas que já fazem isso há muito tempo, mas o interessante agora é o grupo trabalhando de uma forma uniforme, coesa, os taxistas de Jesus. Estar envolvido, querer servir, querer ver o mundo transformado, querer ver passar pelo val de uma nova forma. Nós devemos ser como Jacó, sim, irmãos, em buscar uma vida modificada pela mão poderosa de Deus. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu era, eu não faço mais. Concluindo a nossa mensagem de lições da vida, irmãos, a vida de Jacó não foi mais a mesma após o val de Jabó. Não foi mais a mesma pessoa, teve tudo modificado. Ele ganhou coragem para enfrentar os seus inimigos e os seus desafetos. Esaú, seu irmão, tomou coragem. Vou em frente, vou lutar, vou vencer. Ele amadureceu na vida e diante de Deus. Progrediu mais ainda. Se tornou pai de José, o homem que foi o vice-governador, o vice-faraó do Egito, que salvou a humanidade da fome que surgiu. Você não sabe quem é você, e nem o que das suas entranhas vão sair. Quem Deus vai usar da sua genealogia para transformar o mundo. Importante pensarmos assim, se Jacó não tivesse passado pelo val, ele não teria sido instrumento de Deus para a salvação do mundo. Jacó santificou sua vida para poder ser um vaso de bênçãos, confirmando a aliança de Deus com Abraão. Então, meus irmãos, quando eu leio um texto desse, eu me faço uma pergunta. Eu sou como Jacó? Nós somos como Jacó? Não aquele Jacó suplantador, matreiro, fujão, não. Mas como Israel, o amigo de Deus, que quer ver a mão de Deus atuando na vida e cumprindo o querer soberano dele na nossa geração. Quando você ler de novo esse texto, lembre-se disso. Nós precisamos ser como aquele homem. Receber a bênção, ter a marca, viver assim. Problemas, lutas. Jacó estava ali por causa de seus pecados, por causa de sua família, por causa de decisões, por causa de erros cometidos. Mas ele estava disposto a ter uma vida completamente transformada. Nós vamos ouvir uma canção. Depois eu vou orar com você. Quero orar pela sua vida, para que Deus possa nos colocar diante dele. Para que o Senhor possa nos transformar de uma maneira como ele transformou Jacó. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Essa canção fala que mesmo que minha alma esteja abatida, eu clamarei a Ti, eu Te buscarei. Eu quero estar em Tua presença. Eu quero ver a Sua mão me guiando e me dirigindo. Deus quer falar conosco. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos ouvir essa canção. Uma canção linda, bonita. Mas enquanto ela for sendo ministrada, se coloque no lugar de Jacó, lá naquele val de Jabó. Naquele lugar de se ver Deus face a face. Peça que Deus comece a ministrar no seu coração. Comece a fazer a pergunta, por que eu estou? Deixa Deus responder ao seu coração. Para que quando você sair daqui esta noite, você saia com a marca de Deus, a marca do seu Espírito Santo no seu coração. Mesmo que minha alma esteja abatida, mesmo que a angústia me pareça sufocar, eu clamarei a Ti, que és o autor da vida, e vens com Teu amor me consolar. Mesmo que o céu pareça tão escuro, mesmo
sol pareça não brilhar. Eu sei que tu me fazes repousar seguro, e tua palavra é luz pro meu andar. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver. Mesmo que hajam lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com o meu coração. Mesmo que minha alma esteja abatida, mesmo que a angústia me pareça sufocar, eu clamarei a ti, que és o autor da vida, e vens com teu amor me consolar. Mesmo que o céu pareça tão escuro, mesmo que o sol pareça não brilhar, eu sei que tu me fazes repousar seguro, pois tua palavra é luz pro meu andar. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver. Mesmo que hajam lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver. Mesmo que hajam lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com o meu coração. Vamos estar na presença de Deus como Jacó esteve. Mesmo que hajam lutas, tribulações, nós vamos buscar estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Amém? A pastora Avelina vai tocar e cantar novamente. Enquanto isso se movimente, vem à frente. Vamos estar orando pelas nossas vidas, porque nós precisamos. Amém? Porque nós, não porque nós queiramos, mas porque nós precisamos. Precisamos de Deus. Precisamos do Senhor tocar na nossa vida. Tocar, e que seja este um val para que nós possamos ultrapassar e sentir que Deus está nos abençoando. Amém? Pode sair do seu lugar e pode vir à frente. Mesmo que minha alma esteja abatida, mesmo que a angústia me pareça sufocar, eu clamarei a ti, que és o autor da vida, e vens com teu amor me consolar. Mesmo que o céu pareça tão escuro,
pareça não brilhar, eu sei que tu me fazes repousar seguro, pois tua palavra é luz pro meu andar. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Oh, aleluia. Adorarei a ti, levante Senhor, as suas mãos e declare: enquanto eu viver, mesmo que hajam lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Adorarei a ti, Senhor. Você pode cantar isso, irmão? Com todo o teu ser, sempre adora o Senhor. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver, mesmo que hajam lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Precisa orar? Talvez não. Essa canção é a nossa oração. Há uma declaração de fé, de confiança inabalável. Mesmo que hajam lutas, mesmo que o sol pareça escurecer, em todos esses momentos, uma coisa eu sei, Senhor: adorarei a ti enquanto eu viver. Senhor, nesta noite aprendemos com a vida de Jacó. Ele nos representou ali, Pai, naquele momento de lutas, momentos de controvérsias, momentos de dificuldades. Assim como Jacó, muitos de nós tivemos problemas na família, problemas de lutas, de engano, de traição, de brigas. Mas depois de tanto tempo, nós estamos de volta e nos encontramos, Senhor, naquele lugar de decisão, lugar de ultrapassar. E neste lugar acontece algo sobrenatural. Tu vens estar conosco. E de uma forma tão diferente. Luta significa preparar para a vitória. E tu deixas uma marca que não sai, uma marca que permanece, para que eu sempre me lembre desse encontro contigo. Pai, aqui há irmãos nossos, há irmãos que estão participando do culto pela internet, e há pessoas que estão assim passando por momentos profundos do Val de Jaboque, estão em Peniel agora, Pai. Senhor amado, que nesta noite eles saiam daqui com a vitória, com a estratégia, com a direção, para que quando amanhã o dia nascer e acordarem, saibam que o Senhor peleja, o Senhor luta. Senhor, nós sabemos que aqui há pessoas que enfrentam problemas de enfermidade. Enfermidade está nas tuas mãos, Senhor. Quando oramos pela vida do irmão Edilberto, cremos que podemos fazer o mesmo com os irmãos que estão aqui. Senhor, há irmãos aqui que estão passando por problemas financeiros. Está nas tuas mãos, Senhor. Irmãos que estão enfrentando problemas da família. Está nas tuas mãos, Senhor. Pessoas que estão enfrentando problemas, Senhor, nos estudos ou nos negócios. Estão nas tuas mãos, Senhor. Nós somos apenas instrumento em tuas mãos. Mesmo que hajam lutas ou tribulações, uma coisa eu sei: adorarei a ti
enquanto eu viver. Porque eu estarei sempre me lembrando que o Senhor peleja por nós. O nosso escudo, o nosso broquel, o nosso auxiliador, o anjo do Senhor que não dorme, ele permanece ao nosso lado. 1000 cairão à esquerda, 10.000 à direita, mas o Senhor não permitirá que nós sejamos atingidos. O Senhor nos guarda, o Senhor peleja por nós. Pai, nós oramos pelos pedidos de oração, assim como oramos por cada um de nós que aqui estamos. Que teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia, consolação do teu Espírito, sejam sobre cada um de nós que aqui estamos e sobre o Israel de Deus espalhado por essa terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso. Vem com peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Oh, vem, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh, revela-me, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh, vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Oh, vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui,
glória. Vem com o peso da tua glória aqui.